capítulos 38 e 39. É o texto básico, nós não vamos ler todos os dois capítulos, mas leremos o 38 e parte do capítulo 39. Ezequiel, capítulo 38 e 39, é o texto que fala deste assunto que vamos abordar hoje. Você vai ver aí alguns nomes muito estranhos, mas que no final dessa ministração vão ficar muito claros para todos nós. Eu gosto de ler a palavra de Deus em pé. Uma vez o Senhor disse a Ezequiel, a esse mesmo profeta: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Que o Senhor fale com você então. Capítulo 2, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe, ou príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Quem tem esta versão Ros? Vários têm essa versão. Parece ser a melhor. Príncipe de Ros, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe, ou príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e te farei voltar ou voltear, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo, manejando todos a espada. Pérsia, Cush e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma no extremo norte e todas as suas tropas. Sim, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos aos montes de Israel. Isto começou a ocorrer no começo do século XX e está em pleno andamento, já está quase terminando a volta dos judeus para Israel. Que haviam estado deserto por longo tempo, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, habitando todos eles sem muros, sem ferrolhos e nem portas, a fim de tomares o despojo e de arrebatares a presa, e tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, e contra o povo que foi congregado dentre muitas nações, o qual adquiriu gado e bem e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarse, com todos os seus leões novos, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, uma grande companhia e um exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele a quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos,
que te traria contra eles? Naquele dia, porém, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação subirá às minhas narinas, pois no meu zelo, no ardor da minha ira falei. Certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. E chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenderei com ele também por meio da peste e do sangue. Farei chover sobre ele suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, ou príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltear ou virar, e conduzindo far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Com um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco, e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E as aves de rapina de toda espécie e os animais do campo te darei para que te devorem. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que isto vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse instante. Pai eterno, nós estamos diante de Ti e queremos, ó Pai, Te agradecer por esta oportunidade que temos de compartilhar, ó Pai, esta palavra com este grande número de pessoas que aqui está, como também, Senhor, através dessa transmissão e através das gravações, ó Pai, estão sendo feitas e que no futuro irão falar com muitos dos Teus filhos, ó Deus, chamando-os a atenção para a proximidade da volta de nosso Senhor. Mais uma vez, Pai, a nossa oração é Maranata. Vem logo, Senhor Jesus, porque a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, conforme está escrito, Pai. Por isso, Senhor, a nossa oração é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Toma agora, Espírito Santo, a direção de tudo o que vamos fazer. Abre os ouvidos espirituais do teu povo e os olhos espirituais, para que ouçam e vejam. Ó Deus, aquilo que o Senhor quer mostrar nesta noite, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Gog e Magog. Esta declaração que estou projetando, do rabino Caim Valoshner, foi escrita por ele em meados do século XIX. E ele deixou escrito, e eu quero dizer a você que representa este pensamento de Caim Valoshner, o pensamento dos líderes da religião judaica, dos rabinos.
Todos eles creem realmente que as coisas vão acontecer conforme sinteticamente se expressou este rabino. Ele disse, deixou escrito: quando vir o exército russo começar a mover-se para o sul e entrar na Turquia, vista suas roupas de sábado e prepare-se para receber o Messias. Eles vão receber o Messias, sim, mas não o verdadeiro Messias. Infelizmente, eles rejeitaram, os judeus rejeitaram o verdadeiro Messias de Israel, Jesus de Nazaré. E o próprio Senhor Jesus disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, quando Jesus falando aos judeus, ele disse: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Eles vão receber o Messias, que é o anticristo. Mas eu quero chamar, aproveitando esta frase, para dizer a você que os religiosos em Israel creem nesta invasão vinda de uma confederação de nações do norte. Não somente os religiosos, mas também os militares sabem. Moshe Dayan, que foi o general comandante dos exércitos de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel tomou a parte velha de Jerusalém, que depois foi anexada às colinas de Golã, e todos esses territórios que são objetos de disputa até hoje entre Israel e os palestinos. Moshe Dayan, não sei se você se lembra, ele tinha um tapa-olho, ele tinha um problema de vista, e ele deixou escrito também esta opinião, que expressa a opinião dos militares israelenses, de uma certa forma. A próxima guerra não será com os árabes, mas com os russos. Você poderá estar me dizendo, mas o que tem a Rússia a ver com estes nomes que nós lemos aí na Bíblia? Nós já vamos mostrar. Algumas observações importantes que eu gostaria que você gravasse. Esta profecia, irmãos, ela tem 2.600 anos. E quando Deus falou com Ezequiel, ele disse que essa profecia é para o tempo do fim. Se você observou pela leitura, e nós vamos chamar a atenção depois para os textos, mas essa profecia tem 2.600 anos e será a próxima profecia a ser cumprida nos nossos dias. O meu entendimento é que esta profecia está na iminência de acontecer. E eu vou querer mostrar isso para todos, de uma maneira muito clara. Aqui é uma opinião minha. Eu creio, eu posso estar equivocado quanto a esta afirmação, que esta será a terceira guerra mundial. Não no sentido de envolver todos os países da Terra, como foi a Segunda Guerra Mundial, que praticamente envolveu, os 2 hemisférios, e muitos países participaram com tropas, morrendo muitos soldados, e houve aquela mortandade que todos nós sabemos. Mas eu creio que será a terceira guerra mundial, porque Israel tem armas nucleares e Israel vai usar essas armas nucleares nessa situação de emergência, de desespero. Por isso serão usadas armas nucleares em áreas localizadas. E como esta guerra vai envolver o Oriente Médio, os irmãos sabem que todo o petróleo praticamente do mundo está lá. E tudo é movido a petróleo. As máquinas de guerra, os caminhões, os veículos, a indústria, até mesmo a agricultura, para se produzir precisa-se do petróleo, o trator, para plantar, colher, colheitadeira, tudo isto, e vai afetar o mundo inteiro. Por isso, ela terá um alcance como de uma terceira guerra mundial. A Bíblia diz que uma confederação de nações invadirá Israel. Na língua sumeri, a língua dos sumérios, que é uma das línguas mais antigas do mundo, a palavra Gog significa trevas.
literalmente é trevas. Quando Deus está se referindo a este homem, ele o vê como trevas. E a palavra Magog, na mesma língua, significa terra das trevas. Então, de todos os nomes que você vai ver aqui nesse texto que nós vamos analisar, a origem destes nomes todos está em Gênesis capítulo 10, que é considerado pelos eruditos, estudiosos da Bíblia, como o índice das nações. Depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cão, eles vão dar origem a todos esses povos que nós vamos mencionar aqui na Bíblia, que nós lemos nesta profecia e que vamos nos referir aqui durante este estudo. Com exceção de Gog, de Magog, que significa trevas e terra das trevas, e com exceção do nome Pérsia, que é um país, todos os outros são netos de Noé. E seus nomes se acham no capítulo 10 de Gênesis. Todos eles são netos ou bisnetos de Noé, por Sem, Cão e Jafé. Sem vai dar origem aos povos semitas. Os judeus são semitas, os árabes são semitas, são descendentes de Sem. Os povos europeus, principalmente os da Europa, ali de toda a Europa, tanto a Europa oriental como ocidental, eles têm a sua origem em Jafé, como também parte dos asiáticos, da Ásia. E nós encontramos então a origem dos povos africanos em Cã, ou Cão, são os povos de pele escura. Falam os eruditos. Eu não vou citar para andar mais rápido os nomes. Heródoto, que é considerado o pai da história, todos nós sabemos, Heródoto, ele no 5º, no 6º século antes de Cristo, ele fala sobre alguns desses povos nos seus escritos. Ele menciona alguns desses povos e algumas dessas tribos e, inclusive, diz para onde esses povos se deslocaram ao longo dos séculos. Também o historiador do 1º século da era cristã, Flávio Joséfos, seu nome latinizado, ele era um historiador judeu, ele era da linhagem sacerdotal. A história de Flávio Joséfos é interessantíssima, e ele, nos seus escritos, ele também menciona esses povos que nós vamos ver e que já lemos aqui, e dá também os deslocamentos desses povos e onde, nos dias de Flávio Joséfos, estavam eles situados. Plínio, o Moço, escrevendo no final do século II, da era cristã, também menciona esses povos que nós vamos mencionar, dando também a localização deles. Outros eruditos, como Chamberlain, e outros mais recentes, como Wilhelm Gesenius. Wilhelm Gesenius, ele escreveu uma obra de erudição extraordinária, e nós vamos usar mais informações de Gesenius. Gesenius, no século 17, 18, ele escreveu uma obra que é considerada um monumento, que tem o título do léxico hebraico. Irmãos, a palavra Deus diz ou chama, em algumas versões estão diferentes, como a minha, mas em boa quantidade aqui, Deus chama este homem, Gog, de príncipe de Ros. Esta palavra no hebraico é Rosh. Esta palavra ela vai evoluindo. Ao longo dos séculos, os eruditos afirmam que Ros é um substantivo próprio e não deve ou não deveria ser traduzido como adjetivo chefe, como é o caso da minha versão. E a razão disso é que, dessa tradução por chefe, é que a palavra Ros pode significar tanto pico como também cabeça. Ou seja, o cabeça de um povo é o chefe de um povo.
E a palavra pico fala daquele ponto mais preeminente, né, que sobressai. Então, o líder que sobressai. Então, por isso é traduzido em algumas versões como chefe, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Mas a palavra ros, ela, além de significar pico, cabeça, ela significa também urso. E você sabe que o urso é o símbolo da Rússia. Você se lembra das Olimpíadas de Moscou, quando houve o encerramento, através daquelas placas, os soldados fizeram movimentos em que o ursinho chorava. Aquilo encantou o mundo inteiro, os mais, acho que um pouco mais de idade se lembram disso. Então, os mais novos talvez não se lembrem, mas nas Olimpíadas de Moscou, o encerramento foi assim uma coisa extraordinária, porque o ursinho chorava, né, e o mundo inteiro vendo aquela cena muito bem feita através dos soldados treinados para aquele momento. Urso é o símbolo da Rússia. Portanto, ros pode significar essas três coisas: pico, cabeça ou urso. Mas, segundo os eruditos, não deveria ser traduzido como um adjetivo, chefe, e sim mantido como um substantivo. A palavra ros, no hebraico, rosh, ao longo dos séculos ela evoluiu primeiramente para rosh, depois para rush e finalmente para Rússia. Esta é a evolução desse nome. Ros evolui a princípio para rosh, depois para rush e depois para Rússia. Assim, Gog, espiritualmente trevas, é o príncipe ou governante da Rússia. Irmãos, vocês se lembram que o comunismo foi implantado na Rússia em 1917, vigorou cerca de 70 anos, e o ateísmo foi a doutrina, vamos dizer, russa em relação, ou comunista, em relação a Deus. Então, olhando para a antiga União Soviética, a Rússia, o maior país da antiga União Soviética, ela, aos olhos de Deus, a antiga União Soviética ou a Rússia, ela é trevas, e é terra das trevas. Espiritualmente falando, a Rússia é trevas. Só com a queda do comunismo é que Deus derrubou o comunismo. Eu quero dizer isso para você, e há uma profecia sobre isso que Deus deu em 1973 ao pastor David Wilkerson, e ele escreveu sobre isso em 1973, publicou um livro chamado The Vision, ou La Vision em espanhol, não há em português, em que em 1973 o Senhor disse a ele, entre todas as coisas que o Senhor mostrou a ele sobre o fim, disse a ele que ele iria derrubar a cortina de ferro e depois a cortina de bambu, que é a China, isto para a penetração do Evangelho. Mas que isto duraria pouco tempo e que haveria um fechamento e depois uma terrível perseguição. Quem já fez a primeira parte vai fazer também a segunda. Não é verdade? 16 anos depois dele ter publicado este livro, em 1973, ele teve essa visão em abril, publicou esse livro em 73, eu conheço essa revelação desde 1978, e em 1989, 16 anos depois, caiu o Muro de Berlim, né, desmoronou a antiga União Soviética, e a palavra de Deus pôde entrar nos países outrora dominados pelo comunismo soviético. Assim, Gog, espiritualmente, ele é trevas, e este príncipe é, então, o príncipe ou governante da Rússia. A palavra Meseque era um dos netos de Noé por Jafé. Através de Jafé, ele teve filhos. Meseque é neto de Noé. O nome Meseque vai dar origem à tribo com este nome. Originalmente, essa tribo ela tinha o nome do seu líder, ou daquele que fundou esse povo.
Esse nome, ao longo dos séculos, ele vai evoluindo, primeiro para Musqui, de Meseque para Musqui, depois para Mosquis, no grego. Homero, o pai da história, já fala sobre os povos mosquis que eram originários de Meseque, que era neto de Noé. Esse nome vai evoluindo ao longo dos séculos, de Musqui para Mosquis, de Mosquis para Moscove e evolui para Moscou. Moscou, nós sabemos, é a capital da Rússia. Então agora os nomes começam a ficar um pouco mais claro para nós. Tubal também, através de Jafé, é neto de Noé. Este nome também vai dar origem a uma tribo de povos, e esses povos, eles são conhecidos por Tubali, e vai na passagem dos séculos e séculos, na evolução, vai evoluindo de Tubal para Tubali, depois para Tobolsk. Tobolsk é a antiga capital da Rússia Oriental. Nos séculos 17 e 18, ela era uma cidade muito importante. Na atualidade não tem a importância que tem outras cidades hoje dentro da Rússia, mas continua uma cidade importante. Você que conhece, talvez você se lembre daquele filme Dr. Zhivago, quando eles fogem de Moscou, eles atravessam os montes Urais, que divide o território russo. A Rússia é o maior país territorial do mundo, tem mais de 20 milhões de quilômetros quadrados de território. Entretanto, a maior parte do seu território, quase que a totalidade, ou seja, a Rússia Oriental, ela é coberta de neve, né, de gelo, é a Sibéria, é o grande território da Sibéria. E quem viu aquele filme se lembra que eles fogem de Moscou e vão, atravessam os Urais e vão para uma casa toda congelada, né, porque a temperatura na Sibéria ela atinge 50 graus negativo no inverno, congela tudo, né? Tubal, então, vai evoluir para Tubali, depois Tobolsk, que foi a antiga capital da Rússia Oriental. O resumo, então, num primeiro resumo. Gog é príncipe da Rússia, de Moscou e de Tobolsk. Ou, lendo conforme a Bíblia, ele, Gog, que é trevas, é príncipe de Ros, Meseque e Tubal, que significa esses três nomes, né? Rússia, Moscou e Tobolsk. Até aqui ficou claro? Está ficando claro para os irmãos? Gog liderará ainda os seguintes países. Pérsia. Pérsia é citada na profecia pelo seu nome, porque é um país muito antigo e é um país que já existia nos dias de Ezequiel. Então, a Pérsia, irmã, é o atual Irã. Em 1935, o Shah da Pérsia, Reza Pahlavi, ele mudou o nome do país de Pérsia para Irã. E nós devemos observar que os iranianos, inimigos ferrenhos de Israel, eles não são árabes, eles são arianos. Eles não falam árabe, eles falam o persa. Agora, o que une os os iranianos, né, os atuais iranianos, aos demais árabes? É a religião islâmica, ou o islamismo. Eles são muçulmanos, só que eles são muçulmanos daquele ramo xiita, que é o ramo mais radical. O islamismo ele se divide em dois grandes troncos: os sunitas, que são a maior parte, e os xiitas, que são em menor número, mas eles aplicam o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Eu não sei se você conhece um pouco da religião muçulmana, mas quero lhe dar uma indicação. Se você quer conhecer com uma certa profundidade, eu te aconselho a adquirir o livro Juízo Final. O livro Juízo Final, de Dave Hunter, americano. Ele é escatologista, ele escreve muito e faz muita palestra, já esteve no Brasil várias vezes. Ele escreveu um livro extraordinário, muito bem fundamentado, com fontes bem
determinadas sobre o juízo final, o Islã, as Nações Unidas e Israel. E ele mostra ali o que é o islamismo. O islamismo é uma religião tremenda, difícil, e não é uma religião de paz. Isto que os políticos dizem aí, politicamente correto aos olhos deles, não é a realidade. Porque quando Maomé recebeu estas visões, isso no século VI, no ano 520 e alguma coisa, 522 no século VI, quando ele começou a ter essas visões, ele achou que ele estava louco, que ele estava ficando louco e achava que aquilo não era de Deus, que era do diabo. Foi a sua esposa, a sua jovem esposa, que o convenceu que aquilo era visões de Deus e que aquele anjo que falava com ele, mostrava as coisas e falava com ele, Gilbral, era Gabriel. E Maomé, ele era analfabeto, ele não escreveu coisa alguma, mas os seus discípulos escreveram as suratas, que são os capítulos que compõem o Corão. A palavra Corão significa livro, ao Corão, o livro, que é o livro sagrado da religião muçulmana. E se você nunca ouviu falar, eu quero lhe dar aqui uma coisa que algo que vai aclarar para você. Por exemplo, os ensinos do Corão dizem que nenhum muçulmano vai ressuscitar enquanto houver um judeu vivo na face da terra. Que Israel tem que ser eliminado e que o povo judeu tem que ser exterminado. Por isso, quando o presidente do Irã fala em varrer Israel do mapa, ele está sendo não um extremista, mas um verdadeiro islâmico ou um verdadeiro muçulmano. Porque se Maomé vivesse nos dias de hoje, ele seria então taxado como extremista. E quem ousaria dizer ao profeta Maomé que ele ou era, ou seria um extremista, né? Então, irmãos, é muito sério o islamismo. É uma religião muito séria, em que o que se prega no islamismo é que todas as pessoas na face da terra têm que ser islâmicas, têm que se converter ao islamismo. Ou converte ou corta a cabeça. As opções são estas. E para que o islamismo crescesse, uma das revelações é a chamada jihad, a chamada guerra santa. Todo homem que morresse na jihad, e isto é declarado pelos líderes religiosos como guerra santa, qualquer ataque, etc., quem morrer numa jihad vai direto para o paraíso. Então ele não fica sujeito a um julgamento no dia do juízo final pelo Deus Alá. Eu quero dizer para você que muita gente está enganado sobre isso. Eu mesmo estive enganado muito tempo, comia aquilo que eu via. Alá não é o Deus Jeová. Alá é outro Deus, não é Jeová. O nome Alá significa o Deus principal. O Deus principal. Na Kaaba, que é aquele lugar onde tem aquela pedra preta, você já viu isso na televisão, eles rodando em torno daquela pedra preta, ali é a Kaaba. Na Kaaba, isto antes de existir o islamismo, antes, muitos séculos antes de Maomé, ali existiam 365 deuses. E dentre esses deuses estava Alá, que era o Deus principal, para que as tribos nômades árabes viessem adorar o seu Deus. Então cada um vinha e propunha ali, fazia o seu culto ao Deus que eles adoravam. Mas o Deus principal era Alá. Por quê? Porque Alá era o Deus do pessoal que dominava, né, aquela cidade e aquela mesquita, que é a cidade de Meca. Então, os habitantes de Meca
né, eles, aonde está a Caaba, lembre-se que a capital da Arábia Saudita não é Meca, é Riad. A capital é Riad, Meca é a capital religiosa do islamismo. E eles vinham adorar ali, cada tribo vinha nos seus dias que queria, adorava o seu Deus. Maomé, ao receber essas revelações, ele recebeu que deveria liquidar, quebrar todas aquelas imagens e aqueles deuses, e ele tentou fazer isso, mas foi repelido, né? Ele tentou à força fazer isso, mas perdeu a batalha e foi repelido nesta proposta, e ele então tem que fugir de Meca, quando ele vai então para Medina. Medina era uma cidade que tinha outro nome. E ali então ele se fortalece, e depois de algum tempo ele volta, ataca Meca novamente, vence a batalha, ele quebra então as imagens de todos os deuses, inclusive do Deus Alá. Ele quebra a imagem do Deus Alá e manda que Alá seja adorado sem uma imagem. E proclama que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu profeta. E aí então começa o islamismo. Aliás, a contagem do calendário dos árabes começa com a Hégira, que é a fuga de Maomé de Meca para Medina. Quando ele tenta implantar ou quebrar os deuses ali e é repelido, ele foge. Eu estou passando isso para você ter um entendimento do que significa o ser um muçulmano. Então, um muçulmano que morre, numa batalha, numa jihad, ele vai direto para o paraíso. E o paraíso é descrito, né, tanto no Corão como nos comentários dos 4 sábios, que é a Hadith, que são aqueles que sucederam Maomé. O paraíso é descrito de uma maneira muito atrativa para um árabe. É um lugar onde existe muito verde, né, muitas tamareiras, muitas fontes de água. Eles vivem no deserto, né, não tem água, muitas fontes de água, e onde cada guerreiro, ao entrar no paraíso, cada homem, ele recebe 82 virgens para conviver com elas. E essas mulheres, todas as manhãs, se renovam, tornando-se virgens novamente. Resultado: todo árabe quer ir para o paraíso. Esta é a razão desse povo se explodir. Irmãos, se você não entender a cultura e a história, você às vezes não entende por que essa gente se explode e mata centenas de pessoas. Porque quando Saddam estava para cair, centenas e milhares de árabes de todos os países foram para o Iraque para combater, porque era uma guerra santa. Então quem morrer ali vai direto para o paraíso. E quem que não quer ir para o paraíso? As mães têm alegria em que os seus filhos se explodam, porque elas sabem que eles vão para o paraíso. E não ficam sujeitos a uma decisão caprichosa de Alá no juízo final, porque Alá, ele vai pesar as suas ações, se você foi um bom muçulmano ou não, e dependendo do humor, ele vai te colocar no paraíso ou vai te lançar no inferno. Isso no juízo final. Mas quem morrer numa jihad tem a garantia direta do paraíso. Então todo mundo quer ir para o paraíso. Esta é a razão de toda essa dificuldade. A origem de todos esses problemas é a religião. Os políticos tentam ignorar isto, mas esta é a realidade. Eu aprendi essas coisas neste livro que eu estou falando para os irmãos, e ele mostra as fontes, as origens, os capítulos do Corão, onde essas coisas estão escritas, né? E vale a pena você adquirir este livro, que é O Juízo Final, do autor americano Dave Hunter. Os árabes, então, ou melhor, os muçulmanos do Irã, eles são xiitas. Esse tronco é o mais radical. Os xiitas, irmãos, pegam o Corão e colocam o Corão como a lei do país, a lei maior do país. Quando Khomeini derrubou o Shah Reza Pahlavi do governo,
por volta de 1985, ele implantou uma república islâmica. O nome do Irã é República Islâmica do Irã. Ali vigora o Corão. Se você roubar uma maçã para comer com a mão esquerda, corta a mão esquerda. O Corão manda cortar. Há inclusive um e-mail que circula na internet, uma coisa difícil de ver, eu tenho, já recebi algumas vezes, já até também mandei isto, de uma criança que o pai segura ali a mão para o caminhão passar em cima daquele braço e é filmado aquilo, aquilo é uma coisa real, porque ele havia furtado. De acordo com o Corão, ele teve então, para não decepar, passou o caminhão, a roda por cima. Para você ver o que é que nós estamos falando. O Irã, ele odeia Israel, quer varrer Israel do mapa, conforme o presidente atual do Irã, Mohamed Ahmadinejad, ele declarou ano passado, isso ocasionou, quantos viram essa declaração? Quantos ouviram na televisão ou leram sobre isso? Não são muitos as pessoas que se lembram das coisas. Mas ele declarou que Israel deveria ser varrido do mapa, que a causa de todos os problemas do mundo é Israel. E muita gente pensa desta maneira, culpam os judeus de tudo. Adolf Hitler não foi sem propósito que ele mandou matar mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Ahmadinejad, ele nega a existência do Holocausto. O presidente da Autoridade Palestina atual, o Abbas, a tese de doutorado dele numa universidade lá do Irã, uma universidade naturalmente muçulmana, a tese de doutorado dele é que o Holocausto nunca existiu. Então, eles dizem que isso tudo é uma fantasia. E Eisenhower, ele, quando tomou conhecimento, ele mandou que fosse filmado, que fosse fotografado, tudo aquilo e divulgado, porque mais para frente poderia aparecer algum idiota querendo dizer que o Holocausto nunca existiu. Por isso é que você, de tempos em tempos, vê aquelas imagens horríveis que a televisão mostra do que foi o Holocausto na Segunda Grande Guerra Mundial. Mas quando esse presidente do Irã diz que Israel deve desaparecer do mapa, ou ser varrido do mapa, ele está mais ou menos profetizando o cumprimento do Salmo 83, versículo 4, que diz assim, dizem eles, vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Às vezes a gente não percebe quando uma profecia está em pleno cumprimento através de algumas declarações de chefes de governo e chefes de Estado. Outro nome que nós encontramos aí no capítulo 38, além da Pérsia, que é o Irã, no versículo 5, é Cush. Cush, com CH ou com X, é a Etiópia. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida 2 séculos antes de Cristo, pelos 70 sábios de Alexandria, que é a Septuaginta, daí esse nome, Septuaginta, porque foi traduzido por 70 sábios judeus, 70 rabinos, na verdade eram 72, ali em Alexandria eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. E ao traduzir Put, ou melhor, Cush, eles traduziram por Etiópia, porque significa este nome Etiópia. Etiópia foi um país importante no passado. Hoje não tem expressão, é um país pobre, um país que fica ao sul de Israel, mas ele é estratégico em relação a uma eventual invasão de Israel, se vir pelo sul. E a Etiópia aqui, nesse contexto profético, significa não somente a Etiópia, mas todos os povos que habitam no norte da África. Na mesma tradução, 2 séculos antes da Septuaginta, a palavra Put, ao ser traduzida para o grego, ela foi traduzida como Líbia. Líbia é, atualmente, já há várias décadas, governada por Mohamed Gaddafi, coronel Gaddafi, que odeia Israel e
não sei se você sabe, a Líbia provavelmente ela possui armas nucleares. Eu não sei se eu falei para vocês, é que às vezes a gente fala em tantos lugares, às vezes se perde. Mas eu falei alguma coisa sobre malas bombas? Eu acho que não, né? Aqui não. Irmãos, isso aqui eu vi na Rede Bandeirantes, uma reportagem que eles reproduziram de um trabalho, uma reportagem que foi feita pela BBC de Londres. A BBC de Londres, ela logo que Yeltsin assumiu o governo da Rússia, um dos assessores dele, assessor para a área de ciências, foi Alexei Abrokov. E Alexei Abrokov, ele tomou conhecimento que a antiga União Soviética havia fabricado armas nucleares que cabiam dentro de uma mala. Eram bombas nucleares de 1 a 2 megatons, bombas pequenas, fácil de ser transportada numa mala. São as chamadas malas-bombas. Quando ele tomou conhecimento desse fato, Alexei Abrokov comunicou ao presidente Yeltsin, e Yeltsin encarregou o general Alexander Lebek, que era o chefe da Segurança Nacional, a fazer um levantamento disto e localizar estas malas. Foram fabricadas 132 malas-bombas. E o general Lebek só conseguiu recuperar e encontrar 48. Então estão extraviadas, desaparecidas, 84 malas-bombas. E elas não têm código. Elas têm um timing, ou seja, você pode programar, você vai com aquilo para um determinado país, e é fácil entrar num país, principalmente se for pelas vias diplomáticas, já que toda a correspondência diplomática, malas diplomáticas de país, entra, por exemplo, nos Estados Unidos, entra em qualquer país sem revista, né? E então, você pode pegar esta mala essa bomba e programá-la através de um time para ela explodir dentro de uma semana, um mês, 2 meses, né? E deixa a mala lá, ela é toda fechada, isolada com chumbo, não há como identificar a irradiação nuclear, que escapa sempre de armas nucleares, ainda que sejam uma pequena irradiação, e deixa programado e vai embora, e naquela data aprazada, aquela bomba explode e tem capacidade para destruir uma cidade grande. David Hunter, ele diz, numa das conferências que ele fez aqui no Vale, aqui em Serra Negra, eu tenho o DVD, ele conta uma experiência, isso foi em 2006, que ele esteve, acho que, falando sobre alguma coisa sobre o livro que ia ser lançado aqui no Brasil. Ele diz que conversando logo depois do 11 de setembro, com um alto funcionário do governo de repressão ao terrorismo, viajando de avião, ambos, e conhecendo um ao outro, eles se conheciam, e este alto funcionário disse que os Estados Unidos têm certeza que existem dentro dos Estados Unidos de 6 a 8 malas-bombas, mas eles não conseguiram localizá-las até hoje. Voltando aqui, Put é a Líbia. Ela refere-se também às nações árabes africanas, como a Argélia, o Marrocos, a Tunísia e outros países ali. Quando está falando de Put, não é exclusivamente a Líbia. A Líbia tem, com toda certeza, estas malas-bombas compraram quando a União Soviética esfacelou ali, pela primeira vez, um império esfacelou com 30 mil armas nucleares que foram vendidas a terroristas e a certos países. Isso nunca aconteceu antes. Aconteceu quando o comunismo caiu. Gomer era neto de Noé também por Jafé. Gomer, ela é uma tribo que vai migrar para esta região do Mar Negro e também para a chamada Europa Oriental. E Gomer vai evoluindo ao longo dos séculos
e evolui até chegar ao nome de Germânia. Gomer vai dar origem aos povos bárbaros conhecidos como celtas e citas, que vão migrar para esta região. Gomer é a Alemanha, Polônia, a antiga Tchecoslováquia, hoje desmembrada em 2 países, o país tcheco e a Eslováquia, a Ucrânia e outros países. E você pode estar dizendo, mas pastor, a Alemanha? Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, a Alemanha só perdeu a guerra. Mas Deus não julgou a Alemanha ainda. Pelos 6 milhões de mortos, de judeus mortos, e outros povos que foram mortos também, como os homossexuais, os opositores, cristãos que se opuseram a Hitler, como também os ciganos. Não foram só judeus que morreram nos campos de concentração. Os judeus foram mais de 6 milhões. Eles foram o grupo maior, porque Hitler queria exterminar os judeus da face da terra. E todo o povo que se levanta contra os judeus, eles acabam sendo derrotados. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para o pai desta nação, que é Abraão. O que Deus disse a Abraão? Abençoarei os que te abençoar. Não é à toa que os Estados Unidos progrediu tanto. Mas agora estão se voltando contra os judeus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus, irmãos, não brinca. O que Deus fala, Ele cumpre. Amado, você precisa amar os judeus. Nós não podemos concordar com tudo que o povo judeu faz, principalmente os seus líderes, com essas barbaridades que eles fazem. Mas nós temos que lembrar de que eles são o povo escolhido de Deus. Deus separou esta nação dentre todas as nações. Quando Deus quis um povo, Ele pegou um homem e, através deste homem, Ele formou um povo, né? E Deus trata diferentemente com os judeus. Os judeus é um povo singular. Não existe outro povo semelhante a eles. Eu disse para vocês que eles ficaram espalhados por todo o mundo, né, sem território, sem governo, sem bandeira. A única coisa que os unia era a língua e a religião. E os trouxe de volta, e hoje Israel é a maior potência do Oriente Médio. Em todos os sentidos. Não é só militar, não. Em todos os sentidos. Por quê? Porque Deus tem uma semana de anos proféticos, daquelas 70 semanas de Daniel, capítulo 9, para tratar com os judeus. Lembre-se que Jesus era judeu. Lembre-se que a igreja primitiva era judia. Toda a revelação que nós temos aqui, irmãos, vieram do povo de Israel e vieram dos judeus, inclusive o Novo Testamento. Paulo, Pedro, João, né? Praticamente foi escrito por judeus, o Novo Testamento e a Bíblia que nós temos. Então nós temos que amar este povo. Se você quer prosperar, quer ser abençoado, abençoe este povo. Porque Deus diz, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Como é que eles serão benditos? Em Cristo Jesus, que é descendente de Abraão. Então nós precisamos ter muito cuidado com o povo de Israel. A Alemanha ela não foi julgada ainda pelo que fez aos judeus e aos cristãos também, que foram contrários a esta matança de judeus, a este programa de Hitler, e ela simplesmente perdeu a guerra, mas ela vai ser julgada agora com esta batalha Gog. Por isso, Gomer e Germânia, né, que vai então dar origem a esses povos, Alemanha, Polônia, antiga Tchecoslováquia, Ucrânia e outros povos que estão naquela região. Aqui uma curiosidade. Conversando há pouco tempo atrás, questão de alguns meses, com um brasileiro que é judeu de raça, não estava falando sobre Bíblia, nada sobre isso, e nem profecia, e ele me disse que
os judeus hoje, eles se dividem em dois grandes troncos. Eles mesmos se dividem assim, em judeus askenazitas e sefaraditas. Então, os askenazitas, me disse ele, é verdade, são os judeus europeus. Eles são descendentes de Askenaz. Askenaz é bisneto de Noé por Gomer. Por Gomer. Um dos filhos de Gomer foi Askenaz, que vai dar origem aos povos, aos judeus askenazitas, que são os judeus europeus, que estão ali na Europa, tanto a Europa oriental como ocidental. E os demais judeus são sefaraditas. Apenas para você saber como essas coisas estão ligadas. Gomer liderará ainda Togarma. Togarma é a atual Turquia, né? E também as tribos turcomanas. Envolve também a Armênia, a região cosaca, no sudeste da Rússia. E é importante você entender que a Turquia é um país muçulmano e é o país mais estratégico do mundo, porque ele une dois continentes, a Europa e a Ásia. Não é sem propósito, irmãos, que a União Europeia aceitou recentemente, foi das últimas a entrar na União Europeia, foi a Turquia. Pela primeira vez se colocou um país muçulmano dentro da União Europeia. Agora, o território da Turquia que está na Europa é um território muito pequeno, onde está a capital Istambul, a antiga Constantinopla, de Constantino. Então, mas a grande parte do território é asiático, é da Ásia, do território da Turquia. Mas é o país mais estratégico do mundo, porque além de unir a Europa e a Ásia, a Turquia está perto da África. Então, é um país extremamente estratégico. Esta é a razão por estar no mercado comum europeu ou então na União Europeia. A Turquia, então, Togarma, esse nome vai evoluindo ao longo do tempo e chega na atual Turquia e tribos turcomanas. Quem é que está faltando nesta lista? Quem está faltando nessa lista é o Egito. O Egito já existia no dia de Ezequiel. O povo de Israel tinha sido cativo, escravo no Egito. E o Egito é estratégico em todas as guerras modernas do atual Estado de Israel, com exceção desta última, em 2006, que foi travada contra o Líbano, por causa do Hezbollah. Em todas as outras, desde a Guerra da Independência, em 1948, o Egito sempre participou, atacando do sul, né? A Síria e a Jordânia vindo do norte, ou melhor, a Síria a Jordânia vindo do oeste, a Síria do norte e o Líbano, a Síria e o Líbano do norte, né? E a oeste está o mar Mediterrâneo. Mas sempre o Egito participou, mas o Egito não é mencionado na profecia. Isso sempre causou perplexidade aos estudiosos dessa profecia. Mas por que o Egito está faltando ali? A razão é porque essa profecia ela é dada para cumprir-se nos últimos dias. A razão é esta, né? Não consta da lista porque em 1979, portanto há 30 anos atrás, o presidente Jimmy Carter reuniu lá em Camp Davis o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, e o presidente do Egito, Anwar el-Sadat, que acabou sendo assassinado por ter feito esse tratado de paz com Israel, e assinaram ambos os países um tratado de paz que, bem ou mal, perdura até hoje, né? E esta profecia é para ser cumprida nos últimos dias. Portanto, o Egito não é mencionado exatamente, não porque ele não participa, é porque o Egito não iria participar desta invasão, porque o Egito faria. Deus sabe de todas as coisas, né? Como ele deu a profecia para se cumprir, nós temos que olhar sempre para a profecia e ver quando ela vai se cumprir, né? Aí vai ficando mais claro para nós, porque os acontecimentos, eles lançam sombras, e as sombras, elas definem os contornos. Não dá para você ter uma ideia completa, mas se você ver a sombra de um cavalo projetado, você sabe que o que vem ali é um cavalo.
Se é um boi, se é uma pessoa, você sabe, se é um homem, se é uma mulher, pela sombra você já sabe alguma coisa. Então essa profecia é para o cumprir nos últimos dias. É por esta razão que o Egito não faz parte desta invasão. Ao contrário, ele será também invadido nesta ocasião. E os Estados Unidos? Você poderia estar me perguntando, pastor, e os Estados Unidos, vai deixar? Estados Unidos sempre não protegeu Israel? Irmãos, olhem os acontecimentos atuais. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Fizeram uma guerra com o Irã, tiraram um Saddam, depois elegeram outro para presidente dos Estados Unidos. Barack, Saddam, Obama. Este é o nome dele. Barack, Saddam, Obama. De origem muçulmana, seu pai era muçulmano. Ele se diz cristão, só que as ações que ele tem adotado não tem nada de cristãos. Ele liberou o aborto, né, e financiamento para o aborto. Ora, sem financiamento já ocorria, e com a perseguição legal, já ocorria nos Estados Unidos 5 milhões de abortos por ano. Agora, com financiamento público, você pode imaginar aonde isto vai dar. E a ira de Deus está sobre os Estados Unidos da América do Norte. Deus está julgando este país. Eu quero dizer para você que desde o dia 8 de setembro de 1998, Deus se irou contra os Estados Unidos. Eu estava vendo a televisão, minha esposa estava do meu lado, quando deu aquela notícia. Bill Clinton fez a confissão pública de que ele havia tido um relacionamento com a secretária Mônica Lewinsky dentro da Casa Branca. Ele admitiu e ele havia, sob juramento, dito que nunca tivera nenhum relacionamento. O resultado disso é que ele cometeu o crime de perjúrio. E a pena para perjúrio lá é 5 anos de cadeia. Não importa se é presidente ou não. Então foi requerido o impeachment de Bill Clinton. Mas a imprensa e o povo, manipulado pela imprensa, principalmente as redes de televisão, os jornais, fizeram muita propaganda e pesquisas e mais pesquisas. E como o país estava experimentando um extraordinário crescimento, fazia 6 anos que só vinha crescendo, desenvolvendo, estavam nadando em dinheiro, né, um tremendo crescimento. As pesquisas do povo disseram que não era para caçar Bill Clinton. E o Congresso se curvou diante desse fato e não caçou Bill Clinton. E a decisão foi tomada, a decisão do Congresso mais tarde, mas a decisão de não caçar, por causa das pesquisas, foi no dia 8 de setembro de 1998. Quando eu vi essa notícia, que ele não seria caçado por influência da mídia e das pesquisas do povo, eu disse para Elizabeth, Deus se irou contra os Estados Unidos hoje. Porque trocar os valores morais, éticos da Bíblia por dinheiro, por mamão. Irmãos, preste atenção. Quando Deus se retira, a Bíblia é muito clara, no episódio de Miriam e Arão, quando eles caluniaram Moisés, Moisés ficou quieto, mas Deus não. Chamou os 3, questionou Arão e Miriam, e a Bíblia diz que quando Deus se retirou, Miriam ficou leprosa. O Senhor se irou e se retirou. Quando ele se retirou, Miriam ficou leprosa. E Arão não ficou leproso, porque senão teria acabado ali o sacerdócio araônico. Porque um leproso não podia ser sacerdote, nem conviver com o povo, muito menos ser sumo sacerdote. Mas Deus vai matar Nadab e Abiú e dizer a Moisés, diga a Arão que não rasgue as suas vestes e não chore. Deus tratou duramente com Arão também. E quando Deus se retira, significa que ele retira a proteção. Sabe o que aconteceu? A partir daquela data, os Estados Unidos, que estava subindo, começou a declinar na área financeira. E começou a entrar em recessão. Perderam a eleição
George Bush ganhou a eleição, que na verdade ele não ganhou. Quem ganhou foi o Al Gore, mas quem levou foi o George Bush, George W. Bush. Eu vou mostrar isso no Código da Bíblia, porque o Código da Bíblia revela essas coisas todas. E também já está comprovado que na contagem de votos que ficou para trás na Flórida, o problema lá foi na Flórida, na contagem de votos, e a Suprema Corte teve que resolver o assunto porque tinha que tomar posse no dia seguinte. Um deles tinha que tomar posse. E um juiz, então, convencendo os outros membros da corte, eles declararam George Bush vencedor, e mais tarde ficou comprovado que Al Gore, inclusive Al Gore entrou em grande depressão por isso, né? Tinha sido vencedor nos votos. Mas quando Bush assume, os Estados Unidos já está em recessão. A economia já está em decadência. E 3 anos e 3 dias depois de 8 de setembro de 98, vem o atentado de 11 de setembro de 2001, pela primeira vez, e o mundo vira de cabeça para baixo, com essas guerras, com essas confusões, petróleo explodiu de preço, e todos nós estamos sofrendo essas consequências até hoje. Os Estados Unidos, irmãos, eles não terão condições de defender Israel, porque estarão sendo duramente castigados por Deus através de grandes terremotos. Deus falou a David Wilkerson, naquela visão que ele escreveu num livro chamado The Vision, que eu me referi agora há pouco. O pastor David Wilkerson é muito conhecido mundialmente. Ele tem uma igreja da Assembleia de Deus em Times Square. Ele tem uma enorme igreja. Ele teve 2 visões na vida dele. Pelo menos quando ele escreveu o livro, ele diz isso. Claro, ele já deve ter tido outras, mas Deus tinha dado 2 visões a ele. A primeira o levou para Nova York, do interior dos Estados Unidos, a Nova York, a trabalhar com quadrilhas de delinquentes juvenis, né, e viciados em drogas, da onde vêm esses movimentos de libertação de vidas, de essas casas de recuperação que nós conhecemos, como o pastor Jonathan se referiu agora há pouco aqui. Tudo isso originou-se desta visão que Deus deu a ele em meados do século XX. E em 1973, em abril de 73, ele estava orando, altas horas da noite, ele estava orando, e Deus deu uma visão de 5 calamidades que viriam sobre a terra, no tempo do fim. E 2 dessas calamidades estão em pleno andamento, que é esta crise econômica, que ninguém sabe direito explicar e nem saber para onde vai. Ainda hoje estava vendo o noticiário, a Europa está com uma recessão de mais de 4%, 4,6%, e a Alemanha é a que mais está se afundando. Deus já começou a trazer o juízo sobre a Alemanha. A Alemanha entrou de cabeça nesse negócio. E Deus mostrou que essas calamidades iriam quebrar grandes corporações mundialmente conhecidas. Deus falou isso para ele e ele publicou isso em 73. Alguém um dia iria pensar que a maior empresa do mundo, que foi a General Motors, iria estar à beira da falência? A General Motors está à beira da falência, ela vai à falência. A Chrysler já praticamente está falida. A Ford vai para o mesmo caminho. A Toyota, que hoje é a maior empresa do mundo, teve um prejuízo astronômico, mais de 1 bilhão e 750 milhões de dólares o ano passado. A Toyota está fabricando carros e armazenando-os em navios, para não poder, porque não tem mercado e não pode parar de fabricar. Está entrando, hoje ela é a maior, mas está com problemas muito sérios. Irmãos, Deus vai castigar, porque Deus falou que a segunda calamidade que Deus mostrou a Wilkerson, que ele traria sobre a terra, é esta mudança climática. Isso em 1973. Eu quero que você se lembre bem disso, né? Foi quando ele disse que o comunismo ia cair na União Soviética. E caiu realmente, e para a penetração do Evangelho. E Deus disse para ele que os Estados Unidos sofreriam um grande terremoto, e que este terremoto, ele ocorreria
provavelmente, na época, ele escreveu dizendo que não seria em lugar sujeito a terremoto. Agora, recentemente, agora em abril, o pastor David Wilkerson publicou no seu blog uma mensagem, e se você quiser ver esta mensagem, eu a copiei em português e a coloquei no meu site, que é www.valtenirporto.com. Ali tem várias mensagens, e a primeira delas é eminente pastor, ou pastor mundialmente conhecido, está prevendo uma grande calamidade sobre a terra. É mais ou menos esse o título. E Deus mostrou para ele recentemente que esse terremoto vai ocorrer na cidade de Nova York. Você pode imaginar um grande terremoto, muito maior do que o de 1906, que devastou São Francisco, destruiu São Francisco. Deus disse para ele em 73 que esse terremoto, ele seria tão grande, seria o maior terremoto até hoje registrado. Que ele seria tão grande que todas as cadeias de televisão do mundo inteiro iriam parar e só relatar sobre esse terremoto, a devastação que ele traria. E Deus disse a ele que esse terremoto seria precedido de um outro que ocorreria no Japão, que é a segunda maior economia do mundo. E o Código da Bíblia fala sobre terremoto no Japão, nós vamos falar amanhã, inclusive nos Estados Unidos também. Deus estará julgando este povo por causa dos seus pecados, por causa do seu gangsterismo, por causa dos filmes, os filmes que são exportados, esse estilo de vida que é exportado para o mundo inteiro. Deus até hoje protegeu os Estados Unidos, abençoou os Estados Unidos, mas se irou contra os Estados Unidos, e quando Deus se retira, ele abre a oportunidade para Satanás bater, agir. É o que está acontecendo lá. Não é à toa que foi eleito este homem. Você pode esperar que você vai ver coisas terríveis em relação à grande nação norte-americana. Aliás, irmãos, desde 1978, que o poder econômico está se deslocando para a Europa, dos Estados Unidos para a Europa. Quando foi implantado o euro, moeda europeia, o euro valia 80 centavos de dólar. Quanto vale o euro hoje? Então, você vai vendo essas coisas. As pessoas não observam isto, mas o poderio econômico dos Estados Unidos está se deslocando para a Europa. O militar também. E o político também. Estados Unidos, ele vai ser julgado por Deus através de grandes terremotos. Eu não creio que os Estados Unidos será destruído por armas nucleares. Ele não vai desaparecer como país, mas ele vai desaparecer como potência bélica, militar, econômica, política. É o país que tem hoje, o déficit público americano é o maior da história desse país no governo do Obama. 1,750 trilhões de dólares. E a tendência é subir cada vez mais por causa dessa crise e das ajudas que o governo está tendo que colocar na economia norte-americana. Então, irmãos, através de terremotos, inundações, não sei se você acompanha, mas grandes inundações estão ocorrendo nos Estados Unidos e outros problemas, furacões, tufões, essa coisa toda, os Katrinas e outras coisas. Estados Unidos está sob juízo, e que já começam a atingir duramente aquele país. Eu quero dizer para você, olha para o versículo 10 do texto que nós estamos examinando. Assim diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração. Deus está falando de Gog. Para mim, Gog é Putin. É Vladimir Putin. Posso estar equivocado nisso também. Putin governa a Rússia desde 2000. Ele ficou 8 anos como presidente da Rússia e quando ele ia sair da presidência, que não podia ficar mais, ele criou o cargo de primeiro-ministro, transferiu todos os poderes praticamente da presidência para
o primeiro-ministro e colocou um amigo dele, um jovem amigo dele, na presidência. Quem manda na Rússia continua sendo o Putin desde o ano de 2000. Para mim, ele é Gog, posso estar enganado. Mas seja como for. Agora, quando ocorrer, irmãos, esse grande terremoto, eu quero te lembrar que um terremoto num país como os Estados Unidos, né, ele acaba, você sabe que as armas nucleares ficam tudo dentro de silos, aquelas grandes, aqueles mísseis intercontinentais que destrói cidades e né, que carrega 10 ogivas nucleares dentro de um míssil daquele, fica tudo dentro de silos. Um terremoto faz com que aquilo tudo entre para dentro e acabou. Avião desses aviões de guerra não sai do chão. Um terremoto destrói o aeroporto, destrói a pista, acabou. Então o poderio americano, o americano vai ter tanto problema que ele não vai poder socorrer Israel. Aí a Rússia vai dizer, opa, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Porque a Rússia está reformando, restaurando todo o seu poderio militar. Eu não sei se eu já falei, mas eu acho que eu já falei ontem, que a Rússia criou os mísseis invisíveis. Os Estados Unidos têm aquela tecnologia stealth, né, dos aviões invisíveis. Mas os russos criaram os mísseis invisíveis e Putin mostrou ao presidente da França, Jacques Chirac, na época, quando ele estava deixando a presidência já, antes de assumir esse outro da França, ele esteve em Moscou e, numa reportagem, eu vi isso na televisão, essa notícia. Depois eles cortaram essa notícia. Eu vi, ela foi repetida 3 vezes na Globo News. Foi naquele dia em que estava aquele homem lá palestino que havia sido eleito pelo Hamas. Ele estava visitando Putin. Naquele mesmo dia foi dada essa notícia, né, quando ele estava com aquele grupo dele lá no Kremlin. E a notícia foi esta, que a Rússia tinha desenvolvido, criado mísseis invisíveis, capazes de colocar ogivas nucleares em qualquer ponto do globo, sem que fosse detectado previamente. Eu vou mostrar daqui um pouco um vídeo que você vai ver como é que a tecnologia militar russa está adiantada. 2 meses depois disso, o Irã começou a fazer umas manobras no Golfo Pérsico, soltando uns mísseis que tinham lá alcance até de 2.000 quilômetros, e um general do Irã declarou, aliás, o presidente do Irã declarou que o Irã tinha desenvolvido uma tecnologia de mísseis invisíveis. Ora, eles não têm nem capacidade ainda para fazer a bomba. Como é que eles já tinham uma tecnologia? Claro que foi repassado pela Rússia, né? Por isso que esse negócio aqui vai acabar nisso que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas neste dia aqui, Deus disse, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás um mau desígnio. Qual é o mau desígnio? É de ir contra Israel. É a pior viagem que a Rússia vai fazer e os árabes vão fazer. Por quê, irmãos? Porque Deus defende Israel. Quem é que defende Israel? Quem é o anjo que defende Israel? Não é nem anjo. Já tem até uma dica para você. É o arcanjo Miguel. Ele é o grande príncipe que Daniel 12 diz que se levanta pelo seu povo e ele é o comandante dos exércitos celestiais. A palavra Miguel, não sei se você sabe, uma tradução bem exata do nome de Miguel é aquele que é como Deus é. Ele é o anjo da presença de Yahvé. Miguel é um poderoso, é o comandante dos exércitos de Deus. E quem é o homem para combater um anjo? Um anjo, a Bíblia diz que ele é magnífico em poder e grande em força. Imagine um arcanjo, que é arc, esse prefixo significa chefe. Arc, duque, chefe de duques. Arcanjo, chefe de anjos. Ele comanda os exércitos de Deus. Altivos projetos do teu coração. De onde virá Gog? A Bíblia diz nos versículos 6 e 15 que virá do extremo norte. Vamos olhar para o versículo 15? Virás, pois, do teu lugar lá do extremo norte. Algumas versões diz norte.
mas na verdade é extremo norte, é o norte do norte. Virás lá do extremo norte. Irmãos, Jerusalém é o marco zero de todas as distâncias na Bíblia. Não sei se você sabia disso, mas Deus fala isso nesse próprio livro de Ezequiel. Capítulo 5, versículo 5 diz: Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e terras que estão ao redor delas. Então Jerusalém, na Bíblia, é um marco zero. Eu não sei se aqui tem marco zero, mas acredito que tem. São Paulo tem um marco zero, Curitiba tem um marco zero, cada cidade tem um marco zero. Na Bíblia, todas as distâncias são medidas partindo-se de Jerusalém. Por isso que a Bíblia fala muito, né? Subindo a Jerusalém, descendo de Jerusalém, sempre citando Jerusalém como um referencial. Né? Jerusalém é o marco de todas as distâncias. De onde virá? Do norte de Jerusalém. Aliás, do extremo norte. Se nós tomarmos o mapa mundi e colocarmos o dedo sobre a cidade de Jerusalém e começarmos a deslocar o nosso dedo rumo ao Polo Norte, a última grande capital de país que nós acharemos será Moscou. Deus dá, portanto, não somente os nomes dos invasores, mas também a exata localização de onde virá o invasor. Olha para este mapa mundi. Se nós projetarmos uma linha reta rumo ao Polo Norte, se você contar ali 1, 2, 3, 4, o quarto retângulozinho vermelho está em cima de Moscou. Quando virá Gog, versículo 8 e 16, vamos olhar para o 16. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra, ou seja, uma invasão rápida, uma invasão aérea. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Irmãos, Ezequiel 36 e 37 falam do retorno final dos judeus do mundo inteiro para formar uma nova nação, um novo país. É a visão do Vale dos Ossos Secos, principalmente no 37. E Deus diz no 37 ao profeta Ezequiel: todos esses ossos, Ezequiel, são a casa de Israel. Esses ossos secos, que eu fiz reviver. E eles virão do mundo inteiro. Isso começou em 14 de maio, aliás, começou antes da Primeira Guerra, já começaram a migrar judeus para lá. Eles começaram a entender que o único lugar seguro para eles era eles terem um país. Porque Hitler foi um chicote na mão de Deus para deslocar os judeus ricos da Europa. Uma grande parte fugiu para os Estados Unidos, né? Mas muitos deles vieram para Israel, né? Para formar esta nação. Isso já se cumpriu em 14 de maio, está em pleno cumprimento com a criação do Estado moderno de Israel. Portanto, segundo Mateus 24, a figueira brotou. E nós já falamos disso ontem, não falamos? Que a figueira brotou. E Jesus disse que não passaria a geração que visse a figueira brotar, sem que todas as coisas se cumprissem. Você está notando agora? Porque se você notar, capítulo 36 e 37 é uma profecia que está terminando de se cumprir. E a última é 38 e 39, que é essa que nós estamos examinando. Depois, 40 já é a restauração do templo durante o milênio, que vai ser profanado pelo anticristo, e é uma outra profecia do 40 até o final. A última profecia no livro de Ezequiel que falta cumprir é essa de Gog e Magog, e nós já vimos que ela está na iminência de acontecer. Qual será o motivo dessa invasão? Se você ler os versículos 10 a 13, você vai ver que o motivo disso aí é o despojo. Mas o que tem Israel para servir de despojo? Irmãos, as riquezas minerais do Mar Morto é uma coisa extraordinariamente grande. Em 1991, há mais de 17 anos, apenas 6 desses minerais existentes ali em grande quantidade, ou seja, o fosfato, o cobre, o silicato, o manganês, o feldespato e ferro, eles foram avaliados por peritos em 20 trilhões de dólares. Isso em 91. Imagine hoje atualizado esse valor. Se você quer saber o valor disso, o significado disso, divide 20 trilhões de dólares
por 6 bilhões e 600 milhões de pessoas que habitam na Terra. Aí você vai ver quantos $1.000 daria para cada um de nós. Só desses 6 minerais. Para você ter uma outra ideia do que nós estamos falando, isso são peritos que falam. Somente os 6 minerais acima referidos, eles valem mais do que toda a riqueza mineral dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha juntos. Estou falando de riquezas minerais. Se você pegar toda a riqueza mineral desses 5 países, o que existe no Mar Morto, só desses 6 minerais tem um valor maior. Além desses 6 minerais, irmãos, acima referidos, existem outros minerais de grande valor que Israel não tem condições para explorar. Então, Israel não tem condições de explorar e está sentado em cima de uma riqueza mineral extraordinária. Né? Tem ali uma fortuna e não pode explorar. E a Rússia, irmãos, ela está sem condições. Eu vou falar um pouco sobre a Rússia para você entender bem. Mas antes eu vou passar esses outros minerais. A ureia, por exemplo. A ureia é um desses outros minerais, não faz parte dos 6. Mas quando você junta com fosfato, você tem o adubo. E você sabe que para você plantar e colher hoje, você precisa de adubo. Existe, além da ureia, que faz parte daqueles 6, aliás, o fosfato, que faz parte daqueles 6, existe em grande quantidade, né, a ureia, o brômio, o tório, a potassa, o magnésio, a tremolina, que é o asbeto comercial, a prata, o níquel, o chumbo, o antimônio, o urânio, que da onde se extrai o isótopo U-235 para a fabricação de armas nucleares. Eu quero dizer para você que os Estados Unidos não deu armas nucleares, não vendeu bomba atômica para Israel. Israel fabricou as suas próprias bombas atômicas. Shimon Peres foi o encarregado do programa nuclear de Israel, isto há décadas atrás. Né? Israel comprou um reator nuclear da França e fabricou as suas próprias bombas. Israel é o povo mais inteligente na face da Terra. Então, o isótopo U-235, de onde se extrai então, o urânio, né, enriquece o urânio, além do tungstênio e o xisto, de onde se extrai o petróleo. A usina lá de Curitiba, Getúlio Vargas, ela extrai petróleo do xisto, que é uma pedra. Né? Mais 2 motivos para a invasão de Gog. Os russos, irmãos, eles vão tentar se apoderar do petróleo dos países árabes, a quem eles estarão, entre aspas, ajudando a aniquilar Israel, que tem armas nucleares. Presta atenção num detalhe aqui. O Irã, eu não falei isso quando eu falei do Irã, que eu comecei a falar sobre islamismo, esqueci de dizer isso. O Irã tem um tratado com a Rússia, feito em 1938, no tempo de Reza Pahlavi, ratificado por Khomeini, então vale até hoje esse tratado, em que dá direito a qualquer país que atacar o Irã, dá direito à Rússia a atacar o país agressor. Então é um tratado de proteção do Irã. A Rússia é a protetora militar do Irã. Por isso que a Rússia vende esses armamentos todos para o Irã. Está sempre em contato muito íntimo com o Irã. E eles tentarão também obter uma saída marítima para as águas quentes do mar Mediterrâneo, já que hoje a única saída que eles têm é pelas águas geladas do mar Báltico. O verdadeiro motivo da invasão, ou o real motivo da invasão de Gog, ou a Rússia, é espiritual. Deus disse assim: nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Ezequiel 38:16. Irmãos, Deus não julgou a Rússia ainda.
Deus julgará a Rússia pelos milhões de judeus e cristãos que foram mortos durante os mais de 70 anos do comunismo russo, ou do comunismo soviético. Eu não sei se você sabe, mas mais de 3 milhões de judeus foram mortos pelos comunistas, durante o regime comunista. E cristãos grego-ortodoxos, principalmente católicos e também evangélicos ou protestantes, foram mortos durante este regime comunista que durou mais de 70 anos. Para vocês terem o número certo, foram 70 milhões de mortos. Amados, se você fosse apanhado na Rússia, naquela época, com a folha da Bíblia, você tinha os seus filhos separados de você, seus filhos eram separados do casal, mandados para as escolas de reeducação nos padrões ateístas, e você era condenado de 5 a 10 anos de prisão na Sibéria, onde a temperatura no inverno atinge 50 graus ou até mais, abaixo de zero. Se você nunca leu e quiser ler sobre isto, leia os livros do pastor luterano Richard Wurmbrand. Ele conta o que é Cristo nas prisões comunistas. Ele conta as torturas que os cristãos eram submetidos, inclusive para denunciar o nome dos demais cristãos, para que eles fossem presos também. E Richard Wurmbrand, ele diz assim: imagine você ser obrigado a engolir uma colher de sal. Depois de alguns minutos você está doido para beber água e a água não é dada. Agora imagine você ser forçado a engolir 5 colheres de sal e não ser lhe dado água até que você confesse tudo aquilo que os seus algozes querem saber. Assim eram torturados os cristãos. Então foram mortos cristãos grego-ortodoxos, da religião grego-ortodoxa, católicos e evangélicos, além de 3 milhões de judeus. E Deus não julgou a Rússia ainda por isso, e vai ser aqui. Assim como ele julgará a Alemanha. Por isso que a Alemanha faz parte desses países que virão para invadir Israel. Irmãos, o jornal o Estadão, o Estado de São Paulo, ele publicou há 2 meses atrás uma entrevista, um vídeo de uma entrevista que eu quero veicular agora para os irmãos. Agora, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, né, no que vai ser dito nesse vídeo, principalmente na parte final desse vídeo. É uma entrevista com 2 jornalistas, um deles especialista em armas, que é o Ricardo Godoy. Preste atenção agora no que esses homens estarão falando.